Pronto, então estamos gravando a partir de agora. Continua aí? Aham. Tá. Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Eu uso métodos ou Programação matemática. programação matemática? É isso. Tá, peraí. Ó, essa pergunta 4 aqui é um bom exemplo aqui de uma pergunta que eu não entendi. Como que eu faço? Tá. Para quem está olhando agora, pergunta 4 da lista 1, né, de programação matemática. Exatamente. Que é a pergunta da programação fracionária, né? Isso. Tá. Então, deixa eu pegar aqui o board. Tá? Então, lista 1. E aí aqui a gente está na questão 4. Tá, então na questão 4 são dados a matriz A, e vetores B, C, D e escalares alfa e beta, né? E aí a gente tem um vetor X de variáveis contínuas. E aí o programa que a gente quer resolver dessa vez é esse aqui, né? Máximo de f de x. Aí, obviamente, a otimização aqui está em x. Esqueci, nem vou colocar, então não polui o quadro. Aí tá ok, a gente quer... tá ok. A gente quer aqui o quadro da matriz é x menor ou igual a b. Tá. E a questão é quem é essa f, né? Essa f nossa, dessa vez, ela não é só um C transposto x como a gente estava acostumado, tá? Que seria linear. Tudo bem, dessa vez ela é um C transposto x, mas esse alfa aqui, e isso não é problema, né? Porque a função é afim, então ainda seria programação linear. Só que agora o que tem de diferente mesmo é que a gente tem... isso é uma função racional, né? Tá? A gente tem um D transposto x aqui embaixo, mais um beta. Tá? E a gente ainda tem a informação do quê? Que o domínio de f, eles são todos os pontos x, tal que quando a gente pega o denominador então, da função, x mais beta, isso aqui é positivo. Tá? Bom, isso aqui, o que a gente pode falar desse programa aqui? O que eu consigo falar é que ele não segue a forma dos programas que eu tô acostumado a ver. Exato, ele não Programas é, lineares. não é um PL, digamos assim, vai. Aí a gente tem que transformar esse cara num PL. Isso. Por que ele não é um PL? Ele não é um PL por causa disso aqui, né? Tá? Porque a função objetiva agora ela é racional. Tá? A gente tem um x no numerador e no denominador. Então isso aqui, isso não é um PL. E, bom, o que a gente quer é transformar isso aqui num PL, tá? Se possível. Colocar aqui em parênteses, não, isso não é um PL, tá? Mas essa função f de x aqui, do jeito que ela tá, né? A expressão dela, ela é quasi-linear. Tá? Isso aqui só estou colocando para conhecimento. Tá? Eu não defini com vocês o que é isso e você nem precisa saber disso para resolver o exercício. Tá? Então, nós queremos formulá-lo de forma que o resultado seja um PL. Tá? Ponto. Nem sempre dá, né? Tá? Mas às vezes dá. Nesse Uhum. caso, dá. Por quê? Porque f, essa função fracionária, ela é quasi-linear. Então, nesse caso, dá. Tá? Sob uma hipótese adicional. Tá?
tá? Qual é a hipótese que a gente vai ter? Por hipótese, o poliedro das restrições, tá? Quando a gente intersecciona com o domínio da função, isso aqui é não vazio, tá? Só que o que significa exatamente isso aqui? Que tem solução? Exato. Ou seja, vamos dar um nome para esse cara aqui. Vamos chamar esse primeiro aqui, sei lá, de estrela. Isto é estrela. É viável. Mas por que essa restrição, professor? Tipo, eu não poderia fazer isso para um programa linear que não é viável, por exemplo? Não faz sentido, né? A gente não aí fica difícil argumentar a igualdade entre os programas. Entendi. Tá? Esse é o ponto. Se você não tem um ponto para pegar lá dentro, você não consegue mostrar que a sua restrição está levando viabilidade e inviabilidade. Se o programa é inviável, então, o fato é, não faz nem muito sentido. A verdade é essa. Supõe que esse PL estrela que a gente tem aí, ele é inviável. Então, se você já sabe que ele é inviável, não existe uma transformação linear que vai torná-lo viável, concorda? Aham. Tá? A menos que ela esteja errada, e aí não é uma transformação linear, né? Tá? Ele, não, mas eu arranjei aqui um formato e agora eu tenho solução viável. Cara, você está resolvendo outros problemas. Tá? Então, não é o problema que a gente quer. Então vamos supor que ele é viável, tá? E que a função f, apesar dela ser uma função racional, né? Ela tá funcionando de maneira bem comportada. Tá? Não tem perigo, por exemplo, o que a gente tem aqui, né? Aqui, tá? Que a gente está querendo com esse domínio de f aqui? A princípio, a gente podia ter definido muito bem o domínio de f como se fosse o d transposto x mais beta ser apenas diferente de zero, né? Tá? Ele só não podia dar Uhum. zero aqui embaixo para a função estourar para infinito. Mais ou menos infinito, né? De acordo com o valor de x. A gente só está supondo aqui que o domínio é positivo, por quê? Essa é uma boa pergunta, hein? Uma pergunta conceitual bastante interessante. Responde para mim, por favor. Calma aí, professor. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo responder, professor. Uhum. Essa é uma daquelas perguntas que Mostra que é eu tô uma pena. entendendo mesmo. Que é uma. Não, mostra que você está por dentro e eu vou falar mais, que é uma pena que eu chamei a atenção dela agora. Porque é uma daquelas perguntas que eu podia enviar para o pessoal do ENAD e colocar no exame. Porque no ENAD não dá para fazer perguntas muito grandes, né? Você só faz Uhum. perguntas, porque não dá tempo, você faz perguntas conceituais. E essa é uma delas. Olha, eu devia Bom, já foi. Vamos explicar o porquê que a coisa está acontecendo aqui. A É, gente mas tem você aqui um não pode problema. mais mandar, professor? Não, né? Não. Não, porque eu já falei que essa é uma boa questão. Tudo bem que eu não dei a resposta ainda, mas agora a questão já é pública, vai. E aí convenhamos, aí é lame eu falar para você que essa é uma boa questão e falar que vou mandar para botar numa prova e não explicar a resposta num atendimento de dúvidas, né? Isso seria, Faz sentido. não, seria o cúmulo, tá? Então, nossa, seria muito lame. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um problema de otimização, maximização ou minimização, né? Detalhe, o que que a Aham. gente sabe o que que a gente sabe a respeito de C, D, alfa e beta? Peraí, deixa eu olhar a lista aqui. Não sabe O muito, né? enunciado. Só sabe que eles são vetores e escalares, É, tá? é o que você me Então, diz aqui. só isso, tá? A gente não tem hipótese adicional nenhuma. Então a questão é o seguinte: a gente consegue. Tudo bem que eles são lineares, tá? Isso aqui já faz muita diferença.
Por isso que a gente vai conseguir fazer o que a gente vai fazer aqui. Só que a gente pode achar valores para C e D, alfa e beta, ou seja, C e D dão as direções, né? Alfa e beta, ou seja, dão os slopes, alfa e beta vai dar a translação no espaço linear para ser uma função afim, mas de maneira que, à medida que o x, por exemplo, vai andando numa direção, o valor da função vai crescendo. E, de repente, o denominador fica negativo. E aí, pluf, a gente continua andando na mesma direção, o valor da função começa a diminuir. Tá? Se a gente permitisse valores negativos no denominador, isso podia acontecer. Entendi. Entendeu? Então Uhum. aí fica muito complicado resolver. Tá? Porque a gente pegou uma direção lá, que vai ser um raio. Tá? Vai andando naquela direção, a função linear está crescendo, crescendo, crescendo. Passou um certo threshold aqui, ela começa a diminuir à medida que a gente continua andando naquela direção. Então, de repente, a gente tem que parar naquele threshold, mas aquele threshold, ah, de repente, nem é um vértice, tá? E aí tem a ver com a dimensão do sistema. E a gente ia ter que construir uma matriz aqui, A, X, B também, de maneira que tivesse um ponto aqui Queria que parar de fosse cair, né? degenerado, que é um ponto degenerado, tá? Então a gente podia passar por ali. Acho que a degeneração nem é essencialmente necessária. Aí eu preciso pensar um pouco mais para ver se dá para remover isso. Mas o ponto é que a gente podia estar andando numa direção, a função está crescendo e depois começar a diminuir. Ou seja, aí sim ela passaria a apresentar o quê? Um comportamento não linear. Porque esse tipo de coisa não acontece com uma função linear, né? Uma Uhum. função linear, depois que você pega uma direção, se ela está crescendo, ela cresce monotonamente naquela direção. Se ela está decrescendo, ela decresce monotonamente. Tá? Então, aqui a hipótese do domínio é para isso. Então, uma bela pergunta essa. Talvez daqui a uns. Bom, mas isso fica gravado agora na internet para sempre. Então, Cria uma variação depois, professor. vou criar uma variação. Senão fica gravado para sempre e não adianta mais. Então tá, então a gente está supondo que ele é viável para ter o que fazer. Tá? E o domínio aqui positivo exatamente para que isso seja quase linear e não linear. Tá, como é que será que a gente aborda o problema? Tipo, dividir essa f de x em duas funções e tentar criar restrições para as duas, algo assim? Isso exatamente, essa é a ideia. Tá? Tipo, a gente vai precisar introduzir mais variáveis aí, né? Tá? Então, a gente vai precisar introduzir variáveis auxiliares para da mesma forma que a gente fazia com variáveis de folga, só que as variáveis de folga, elas eram as variáveis extremamente simples, né? Aqui as variáveis vão ter que ter um pouco mais de semântica e aí, à medida que a gente introduz essas variáveis, a gente vai ter que introduzir novas restrições exatamente para garantir que essas variáveis estão no lado certo da história, né? Tá. Então, vamos ver. Vamos pegar a função objetiva aqui. O problema está na função objetiva, né? Tá. Tem um C transposto X mais alfa. E aí a gente tem aqui um D transposto X mais beta. O que será que a gente consegue fazer com isso? Olha, tá aí uma boa pergunta. A gente tem que... Bom, talvez tenham várias coisas para fazer. Uh, uma boa estratégia é a gente sempre começar pelas ideias mais simples. Tá? De repente elas funcionam e a gente não perdeu muito tempo. Ou se elas não funcionam, a gente aprende uma coisa muito boa com elas, tal, por que elas não funcionam e que tipo de objeto a gente tem que usar. Bom, acho que a primeira coisa natural é tentar simplificar essa função, tá? Tentar desmembrar essa função em pedaços menores, tá?
E, bom, o denominador não tem muito que a gente possa fazer aqui, né? Tá? Então, a gente vai ter que se virar e tentar simplificar a função que está no numerador. Mas, então, vamos só escrever de maneira um pouco mais simples. Tá, isso aqui está tudo ok até agora, né? Ah, tá. Tá ok. Só falta o alfa ali, né, senhor? O alfa está aqui, né? Ah, tá. É que tá com lag o seu quadro. Ele. Ah, Você tá com lag. fala e depois vem. Ah, é? Tá. Uhum. Pior que eu não sei o que fazer, porque eu já desliguei até a câmera, né? Ou tá ligado ainda? Não, tá desligado. Tá, então, bom, ó, isso aqui é uma variável x, isso aqui vai virar um número, né? Depois. Isso aqui é uma variável, aqui é simplesmente o coeficiente da variável x. E aqui esse 1 é um coeficiente e o alfa como um escalar, funciona, né? Então, os lados estão iguais, certo? Aham, sim. Tá. Ó, parece que, bom, não tem nada aí, na verdade. Tá, mas vamos tentar o seguinte. Vamos definir uma variável y, como se fosse o x d transposto x mais beta. E a z como se fosse a 1 sobre t transposto x mais beta. E aí deixa eu reescrever esse negócio aqui de uma outra forma, então vai ficar melhor ainda. Ups. Tá? Perfeito, professor. Uhum. Então, com aquela definição, o que que a gente ganha? Agora a gente vai escrever CT vezes. É, Certo? certo. E o z sempre é maior ou igual a zero, né? Uhum. Tá. Bom, ó, esse pedaço aqui, o que que a gente pode falar disso aqui? É, eu ia falar que tem uma cara de linear. É linear em YZ, né? Isso. Tá? São duas variáveis agora, né? Então a gente trocou uma variável por duas. Claro que essas duas variáveis elas estão ligadas à variável x por essas definições que a gente fez aqui, né? Uhum. Tá? Tudo bem, a gente está introduzindo variáveis auxiliares nessa história. Tá. Ó, bom, então a gente conseguiu lidar com o problema das funções ah, da função racional no numerador. Só que, obviamente, agora a gente tem que propagar isso pro quê? Para o denominador, né? Não para o denominador, não. A gente tem que propagar isso da função objetiva, agora a gente tem que propagar isso para as restrições. Tá? A gente agora tem que construir o que seria o programa linear equivalente. Tá, como é que será que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui, sei lá, de triângulo, um novo PL que a gente vai construir. Então, ele seria o quê? A gente continua querendo fazer maximização. Só que agora a maximização é do quê? É C
transposto y mais alfa z, certo? Certo. Tal que vai acontecer alguma coisa. Que coisa? O que a gente tinha antes? Peraí. Antes a gente Tem só que... tinha x menor ou igual a b, né? Isso. Tá, mas o x nem é mais variável do problema agora. Agora a gente tem y e z. É, exato. A gente tem que... Uma a gente já tem, né? Que o z é maior que zero. Isso. O z é maior ou igual a zero. Tá? Isso certamente a gente tem aí, tem que colocar lá, vamos ter que colocar lá no programa. Em algum lugar, sei lá, a gente coloca aqui que o z é maior ou igual a zero. E, bom, isso aqui acontece se somente ser o quê? Obviamente o ax menos b menor ou igual a zero, né? Aham. Uhum. O que mais? Peraí. É que eu tô trocando de aba aqui pra ver o Ah, enunciado também, professor. uhum. B menor ou igual a zero. Então tem o que... Ah, tá. Você fez aí já. Uhum. Eu ia falar que a gente ia ter que reescrever esse ax mais b Tem maior ou que igual a reescrever zero com hoje. respeito. Com respeito às novas variáveis. Exatamente. Funciona isso aqui? Olha, eu acredito que sim, professor. Não funciona, não? Funciona. Funciona. Por quê? Bom, a passagem daqui para cá é trivial, né? Sim. Sim. Daqui para cá funciona por quê? Porque essa parte aqui é positiva, né? É. Lembra que o d transposto x mais beta é positivo. No domínio que a gente está considerando da função, né? Uhum, sim. Tá. Isso aqui, com o d transposto x mais beta maior que zero. Mas isso aqui é garantido por o quê? Desde que o z seja maior ou igual a zero, isso aqui vale. Tá? Então a gente pode... E o z maior ou igual a zero é uma restrição que a gente está colocando na função, certo? Na formulação. Certo. Então isso aqui vale. E aí, bom, aí obviamente a gente pode cancelar. Aqui ele estaria aqui embaixo do zero do mesmo jeito, né? Eu só não coloquei porque não tem necessidade. Tá, então a gente tem lá uma restrição que... então o AY menos o BZ, eles têm que ser menor ou igual a zero e o Z maior ou igual a zero. Terminou? Não, ainda tem outra parte aqui pra mim. O que a Deixa eu gente tem ver. ainda? Mostrar a equivalência desses dois. Existe solução ótima. A gente tem que encontrar uma solução ótima para um. Depois Sim, mostrar que essa é a solução ótima para o outro. exato. Só que, além disso, a minha pergunta é: acabou A acabaram formulação as do restrições? problema. Isso, exato. Acabaram as formulações? Eu vejo aí que a gente não tem uma restrição para Y, que nem a gente tem para Z. Exato. O Y está solto, né? Isso. Como é que será que a gente lida com esse... sim, o que pode acontecer com esse Y solto? Perigo, né? Eu não lembro exatamente o que Y é, mas eu imagino que seja. Não, o Vai Y ficar bem está aqui, né? definido. O Y está aqui, né? A gente definiu ele como
o x sobre v transposto x mais b. Se a gente deixar o y solto, esse negócio não vai terminar bem. Então, o que a gente tem que fazer? Tá, Vai, deixa eu ver. me ajuda aí. Z maior ou igual a zero, y. Onde que tá y? A gente aplica a mesma restrição para Z? Que a gente aplicou para Z, no caso? Como assim? É, pro y ser maior ou igual a zero também, né? Porque. É, Vamos voltar lá. Vamos colocar aqui do lado para a gente lembrar quem eles são. O y é o x sobre o d transposto x mais beta. O z é 1 sobre o d transposto x mais beta. Tá? A gente tem que conseguir uma normalização dessa. Agora a gente tem que amarrar o y com relação ao x, né? Quer dizer, ao z. O z a gente já garantiu que ele é maior ou igual a zero. Tá? Agora a gente tem que amarrar o y de maneira que as coisas funcionem, né? Tá? Quem é a parte comum aos dois? é o, é o denominador. O denominador é a parte comum, né? Tá? Sim. Então vamos fazer isso aqui foi um rascunho que a gente fez, vamos fazer um outro rascunho aqui. Tá, o que aconteceria se a gente tivesse um D transposto Y aqui? Ainda é equivalente a D transposto X, como se fosse D transposto X mais beta, né? Calma aí, tá carregando aqui. Tá. Foi. É, sim. Uhum. Tá, o que aconteceria se a gente tivesse um D, um beta Z? Isso aqui seria exatamente igual a beta sobre D transposto X mais beta, certo? Calma aí, tá dando loading. Uhum. Tá, carregou. Deixa eu ver. Tá. Simplifica. Vou chamar aquela função aditivo de G, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Vou chamar aqui a função aditivo Z. Então isso aqui obviamente é igual a 1, né? Entendi. Nossa. Tá? Então a gente coloca aqui um D transposto Y mais beta Z igual a 1. E agora sim tá tudo ligadinho. É, mas nesse caso aí, professor, a gente não ia ter que fazer aquele esquema de, tipo, normalizar os sinais aí das restrições? Ó, a gente. Tipo, Ó, adicionando as variáveis de folga lá, esse Z não teria que, tipo... só se você quiser colocar na forma canônica ou na forma padrão. E Tá? não é do Para nosso modelo. interesse agora. Não é do nosso interesse. Lembra, para modelo, a gente modela como a gente entende o problema. Tá? Depois, para que serve a forma canônica e a forma padrão?
Primeiro, porque é interessante mostrar que todo problema pode ser escrito em uma ou outra forma, né? Tá? Uhum. Isso é muitas vezes útil para a gente provar um teorema, um resultado. Tá? Lembra, provar teorema é porque a gente está construindo resultados, né? E então a gente não precisa se preocupar com todas as possíveis formas de formulação que vem. A gente pode sempre considera a canônica ou a padrão que todo problema pode ser expresso nelas. E outra, não da mesma forma que é útil para a gente provar teoremas, construir resultados, é útil então para derivar os algoritmos desses resultados. A gente constrói um algoritmo, por exemplo, quando a gente for em pouco tempo, quando eu apresentar para vocês o simplex, a gente vai ver que o simplex está esperando um problema na forma padrão bem comportada. Tá? Eu tava lendo, o livro que eu tava lendo, eu tava nessa parte aí do simplex mesmo. Uhum. O Por isso que eu simplex, falei. por questões assim, por quê? Porque simplifica o código, né? Sim, Tá? sim. Simplifica o código. Eu só tenho que lidar com problemas aqui que estão todos os sentidos de igualdade, então fica muito fácil você programar aqui. Se você não está numa forma canônica ou padrão, então aí o seu código vai ficar um pouco mais complicado, passível de erros em geral. Se é melhor ou não sempre ter o problema na forma canônica ou padrão, isso depende do tamanho do problema, tá? Das variáveis, das restrições e se você, do ponto viável que você tem no momento. Então, a gente vai fazer essas considerações lá, tá? No momento aqui a gente está simplesmente trabalhando com um problema de formulação, tá? Então, a gente tinha um problema de formulação, tinha um problema que era fracionário, tá? Linear fracionário, digamos assim, e a gente queria uma reformulação linear. Tá, achamos uma reformulação linear. Isso aqui é linear, não é? Sim. Tá bom. Foi pedido para a gente colocar na forma padrão ou canônica? Não Nope. foi. Por quê? Porque esse é o ponto. A gente introduziu as variáveis y e z que eram estritamente necessárias para essa nossa transformação. Tem até outras formas de fazer isso, tá? Mas essas eram as necessárias para essa transformação que a gente fez. Qualquer variável extra que a gente coloque aí, ela só vai poluir a argumentação, concorda? Concordo. A gente não vai tentar resolver esse problema agora, tá? A gente só tem uma coisa a ser mostrada aqui ainda. Qual é? É equivalência entre os Exato. dois. Porque o que a gente fez aqui foi que a gente mostrou, tá legal, existe uma formulação que a gente acha que é equivalente. Ok, agora que vem o resto da história. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que mostrar que um ponto viável. Vou escrever aqui nesse pontinho. Vai, diz para mim, você ia falar. Eu ia falar que um ponto viável para um é um ponto viável para outro. Se existe solução ótima para um, tem uma solução ótima para o outro. Isso, a gente tem que mostrar que todo x viável em estrela implica o quê? Implica um YZ viável no triângulo. E depois tem que mostrar o contrário. Então, o YZ viável no triângulo implica um X viável. Ops, X não precisa de parênteses porque ele está sozinho. Depois que a gente mostrar essas duas relações aqui, aí tudo funciona. Por quê? O que a primeira aqui implica? Vou escrever aqui em vermelho, vai. O que essa primeira restrição implica? E o que a segunda restrição implica? Implica justamente o que elas estão dizendo, professor. A viabilidade, que você tem o que elas É, estão dizendo aqui é que se eu tenho um viável em estrela, então eu tenho um YZ viável em delta, certo? sim, Então toda sim, vez que eu tenho um viável, eu tenho outro viável no outro lado, tá? Então exatamente.
Isso. Então, no fundo, o que isso que se É um C traduz, somente C. as duas juntas, né? Isso. Sim, mas só a primeira, o que ela garante é que o ótimo em estrela é maior ou igual ao ótimo em delta. Eu vou falar o ótimo, vou botar o máximo, tá? Tô abusando um pouco da notação aqui, tá bom? Mas é fácil Uhum. ver o que está acontecendo aqui, né? Sim, sim. Tá? E a segunda, ela dá exatamente o contrário, tá? Ela dá que o máximo em delta é maior ou igual ao Menor. máximo em estrela. E aí sim, juntando as duas, você tem que os ótimos são iguais, Tá. tá? Essa é uma forma de fazer. Ó, eu estou inclinado a deixar você tentar fazer sua argumentação antes de eu prosseguir com ela. Pode ser que demore um tempo, hein, professor? Se Pode quiser, ser. posso tentar. Não precisa. A lista não é para semana que vem, certo? Certo. A gente ainda tem mais atendimento na semana que vem. Você quer deixar esse exercício aí partir para um outro? Aí eu tenho que Eu fazer acho, isso daqui. isso, eu acho que você entendeu as variáveis, a transformação que a gente fez, certo? Entendi, professor. Tá. Então agora é uma questão de você argumentar direitinho essas duas implicações aqui. Tá? Uhum. Então você tem que pegar um ponto aqui viável e mostrar que você produz um outro ponto lá que é viável. Como produzir outro ponto é óbvio, ele sai daqui, né? Entendi. Tá? E tem que É, eu mostrar que tinha, ele é viável lá. eu tinha falado E do aí, tempo que eu achei que você queria que eu ah, demonstrasse fizesse agora. agora? É, não. Aí ia Podia ser, ser. podia ser, só que aí eu acho que a gente pode fazer um aproveitamento melhor do atendimento se você ficar com isso na cabeça, mastigando e a gente for por uma outra questão. É, eu acho melhor também, professor. Uhum. Eu acho e aí a gente, se for o caso, a gente volta nessa questão na sexta que vem. Beleza, pode ser. Beleza? Ok. Então, o que mais? Vamos lá. Deixa eu ver. Os 5 acho que eu consigo fazer. Isso, vamos por lá. O 1 você já tentou fazer? Um acho que eu consigo fazer, professor. Acho que eu já. Tipo, eu O não 1 tentei fazer ele em mas é específico, mas. direto. É, É exatamente. direto. Ele é direto. Ainda mais com o que a gente falou semana passada, ele deve sair bem, bem Bem tranquilo. tranquilo. Isso. O 2, Eu também acho que eu consigo fazer esse 2. o Tipo, no 2 livro é. que eu tava lendo em específico, eu já vi uns exemplos de como fazer essas Uhum. transformações. Isso. E tem lá no vídeo da primeira aula. Isso. Nossa. É só aplicar o que está lá. O 3. Suponha que é uma variável aleatória que então. O 3 é mais simples do que parece, tá? É, tipo, Se quando você você. colocou variável aleatória aqui, já deu um É, gelo. exatamente. O 3, muitas vezes as pessoas leem e falam, nossa, coisa. Não. O 3 é muito mais simples do que parece. Tá? Então, essa é a dica que eu vou deixar para o 3 hoje. Tá. O 3, Parece então, eu vou tentar. complicado, Eu mas vou não. tentar por Ele é conta em 3, então. isso. Ele é muito mais simples do que parece. Aí o 4 é esse da fracionária, que a gente acabou de produzir o modelo equivalente, agora só tem que mostrar que ele é equivalente. A 5, Tá, 5, tipo, parece difícil também, mas você já deu a definição de convexidade aqui. isso. A cinco, na verdade, é simples. Acho que eu vou tentar fazer ela também. Ela devia Esse. sair bem, bem rapidinho. Uhum. Tá, essa 6 eu não entendi como que eu provo isso. O que eu tenho que Hum, provar, na verdade. Eu até fiz um rascunho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. uhum. Peraí. Acho que para 6, o que você tem que, acho que o que você realmente tem que entender aí o que esse negócio representa. Uhum. Tá? E É, aí depois que você entender o que isso representa,
E a melhor Eu vou, forma Oi. eu vou deixar então essa para 6, porque tipo, eu lembro que eu cheguei num negócio assim, mas eu não sabia continuar a prova. Mas eu vou procurar o Uhum. rascunho e na semana que vem, talvez, se eu não conseguir Tá. entender durante a semana, a gente volta, professor. Eu vou dar uma explicação a respeito das 6, tá? Uhum, Não a prova. Vou dar uma explicação. A 6 é o seguinte, a gente tem um conjunto X lá, né? Contido lá em Rn. E para simplificar as coisas dessa vez, eu supus lá que o X é finito, tá? Não precisava ser, mas vamos supor que ele é, para ficar mais simples. Então, então X são pontos que a gente tem no espaço. Vamos supor que a gente tem aqui o nosso espaço. Então, vamos supor que esse é o nosso espaço Rn. Então, isso significa o quê? Significa que a gente tem uma coleção de pontos no espaço Rn, né? uhum. É isso, basicamente, que está dito lá. Imagina que esse aqui é o nosso conjunto X de pontos. Aí, o que é o conv de X? O feixe convexo de X. Tá? Detalhe, essa definição de feixe convexo ela está nos slides da aula 5. Professor, acho que você tem uma aula gravada dessa parte também, eu só não sei se está no Moodle. Não sei se está no Moodle também, mas certamente ele vai para o Moodle agora no fim de semana, Beleza. tá? Então, mas aí a ideia bom, o feixe convexo de X é simplesmente a coleção de todas as combinações convexas de dos pontos em X, tá? Ou seja, isto é aquele conjunto lá que a gente vai ter lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 mais lá, mais lambda n xn, tá? E aqui eu estou supondo que então o x é lambda 1 x1 x2 xn, aí tal que a soma dos lambda i's é 1 e os lambda i's são maiores ou iguais a zero, tá? O que esse fecho convexo dá para a gente? Onde é que está esse conjunto de... Eu vou desenhar o polígono aqui agora. Ops. Tentar fazer com um pouco de cuidado. Pode ser péssimo em desenho. Então, a hora que a gente calcula o fecho convexo desses pontos, ele dá exatamente o sólido que contém todas as combinações convexas dos pontos que estão em X. Tá? Então, o fecho convexo de X agora é tudo isso que está aqui dentro. Tá? Esse aqui é o conv de X. Tá? Qualquer semelhança com um politopo não é mera coincidência. Tá? Então, entendido aqui o que é o fecho convexo do X. Aham. Tá. O que o resultado ali está dizendo? Ele está dizendo que, olha, ali eu já peguei o xn, eu devia ter feito uma outra variável. Vai. Só isso. Aqui eu só coisa de farra, vou botar aqui que seja um M.
esse M pode ser muito maior do que o N. Tá? O que o resultado está dizendo? De repente, o Y, a gente sabe aqui o que? Que se o Y pertence ao fecho convexo de X, então o quê? Então o Y pode ser escrito como já vou botar isso aqui direto. Soma para igual até M de lambda I xi com a soma em I de lambda I sendo 1 e o lambda I maior ou igual a zero. Tá? Então isso vale para todo Y que pertence, que está ali dentro. Tá? É como, por exemplo, se a gente tivesse um... Deixa eu botar em outra cor aqui. Vai. O Y. Tá? Agora, qual o tamanho do X? Não sei. O X pode ser muito grande. Tá? O fato é que está dizendo que para cada Y, a gente consegue uma coleção de pontos que é no máximo n mais 1, tal que o Y pode ser escrito com uma combinação convexa daqueles pontos. Tá. Tá? Nesse caso aqui, para onde a gente botou o Y ali, não é difícil perceber. Depende do ponto, tá? Mas não é difícil perceber o quê? Que no fundo o Y está dentro desse triângulo aqui, né? Por que Uhum. triângulo? Porque o nosso Rn aqui no fundo é R2, né? Eu só sei desenhar as coisas no plano. E ainda muito mal, tá? Então, isso aqui é o R2. Então, o que seria? O N2, 2 mais 1 são 3. Então, nessa figura aqui do plano, mostra que, olha, eu não sei quantos pontos tem em X. Nem todos os pontos do X, eles são pontos extremos, tá? Como a gente colocou aqui. Tá? Tem aqui os pontos extremos, que são vértices, tem as arestas, e tem um monte de ponto de X dentro aqui que foi dado. O fato é, para qualquer ponto Y que a gente pegue dentro desse fecho, no fundo, 3 pontos são suficientes para escrever o Y com a combinação convexa deles. Isso, obviamente, muda de acordo com os pontos. Tá? Porque se a gente pegasse um ponto Y aqui, por exemplo, aí o triângulo já seria outro, né? Entendeu? Uhum. Tá? Já seria aqui, seria ali, ou nem ali, vai. Tem um outro. E também não é único, tá? Seria aqui e seria aqui. Claro que isso aqui é muito mais interessante quando a gente está em dimensões maiores, né? É mais complicado também, né? Não, isso é para ver. A argumentação Uhum. não é geométrica, tá? Ela é algébrica. Tá? Lembra, a partir de R3, fica tudo muito difícil a gente enxergar o que está acontecendo geometricamente. Tá? Por isso que a gente faz a parte algébrica. Mas esse é um ponto Uhum. muito interessante. Ele mostra que, olha, que qualquer ponto que a gente pega, independente de quantos vértices a gente tenha num politopo aqui, tá? Num conjunto convexo, que é um politopo, o equivalente geométrico, a gente sempre precisa, no máximo, a dimensão, o número de pontos é igual a dimensão mais um. Tá? Em alguns casos, nem isso precisa, né? Porque, sei lá, o Y podia estar exatamente aqui, né? Uhum. Ou o Y podia estar aqui, e aí, aqui só precisa um, ali no outro, aqui só um, aqui só dois, tá? Aí nos outros precisam três. Então, é isso. Então, o que o resultado que o cara Teodoro está pedindo para mostrar é isso, que olha aqui, no máximo, o número de pontos que você precisa para escrever qualquer ponto que está no fecho convexo de X como combinação convexa são exatamente no máximo a dimensão mais um, tá? A forma simples de provar isso.
por indução. Beleza. É. Já entendi onde eu errei na minha prova. Tá. A ideia, assim, você começa supondo, sei lá, que o M é maior que N mais 1. Porque se for menor ou igual, não tem o que fazer, certo? Tá. Então, nem o M, vai. Vou fazer esse negócio aqui direto para você, vai. Pera aí. Vamos fazer direito. A gente botou que o X tem M ponto, tá? Então, a dica, o Y é uma combinação convexa, vai de K maior que N mais 1 pontos em X. Tá? E aí, você mostra que é possível eliminar um dos pontos na combinação. Tá? Ou seja, você está indo de K para K menos 1. E aí sim, o resto é indução. Uma espécie de indução reversa, bem simples. Beleza, professor. Tá? Última dica. Você mostra que é possível eliminar um dos pontos. A construção que você precisa para fazer isso aqui, ela está no vídeo de álgebra linear. Tá? A única diferença é que lá a combinação é linear e aqui a gente tem uma combinação convexa. Mas é o mesmo argumento, eu só preciso levar isso aqui em consideração. E o resto, então, eu deixo para você pensar. Beleza, professor. Sobre o próximo que eu fiquei na dúvida é que eu não entendi muito bem esse método do exercício 7, esse Fourier-Motzkin. Você podia dar uma pincelada sobre ele? Questão 7 é o Fourier-Motzkin. Tá? Bom, o que o Fourier-Motzkin é? Entre aspas. Ele é uma eliminação gaussiana para sistemas de inequações lineares. Tá? O que a eliminação gaussiana fazia? A gente escolhia o pivô e ia fazendo as operações elementares nas linhas da matriz para chegar na forma escalonada ou forma escalonada reduzida. Exato. A gente partia lá de um AX igual a B, né? Uhum. Tal que aí a gente fazia lá as pivotações, e isso tinha duas possibilidades, né? Ou a gente Sim. achava lá uma linha x igual a uma b', tal que o A' é triangular superior, né? E Uhum. aí ficava fácil resolver, né? Ou o quê? A gente achava um y, né? Que fornecia o quê? Por exemplo, certo? Ok. Ou seja, ou a gente conseguia botar na forma triangular superior e conseguia resolver,
e achar uma solução, escalonamento, Ou a gente. escalonamento reduzido, tanto faz, ou a gente ia achar lá uma combinação linear das linhas, tais que ia ficar óbvio que o problema não tem solução. Uhum. Tá? O sistema era inconsistente, né? Indeterminável lá. Isso, indeterminável, inconsistente. No caso de otimização, seria como se a gente falasse que ele é inviável, né? Tá. Uhum. Não tem o ponto. Bom, ó, o Fourier-Motzkin, ele faz a mesma coisa. Tá? Só que agora ele pega um AX menor ou igual a B. Tá? E, e essa é a diferença, porque, bom, então, a gente tem que levar em consideração agora essas desigualdades. Bom, o que que acontece? A gente pode sair dividindo as linhas sem problemas, né? Tá? Então, a gente, por um múltiplo escalar, porque o espaço é linear. Então, a gente pode pensar que a gente escolheu lá uma coluna, sem perda de generalidade, pode ser a primeira, né? A gente pode rearranjar as coisas, tal que na primeira coluna de A a gente só tem, todos os coeficientes têm 0, 1 ou -1. Tá? Então, a gente pode escrever o sistema como se fosse todo mundo lá. Tipo, a gente tem aqui o A, o linha I, né? O linha aqui, assim, seu transposto a x' menor ou igual, acho que eu usei BI aqui mesmo. Aí depois a gente vai ter o menos x1, mais x1 aqui embaixo, então. Aqui, mais outra linha, transposto x' menor ou igual a BJ. E aqui acho que eu usei K aqui, a K linha transposto x' menor ou igual a BK, tá? E aí, bom, aí o I aqui, o J e o K são índices que eles não se sobrepõem, né? Então, o I, por exemplo, vai de 1. Isso aqui tudo tem perda de generalidade, tá? Tudo funciona, a gente pode rearranjar as linhas e as colunas de forma que isso M1 mais 1, lá, até um M2. E aqui o K vai de um M2 mais 1, lá, até um M. Então, após ter feito a divisão, ou no caso a multiplicação por um escalar apropriado das linhas de A, e rearranjando as linhas e as colunas de A, o que a gente tem é que A está nessa forma aqui. Tá? A gente tem aqui a matriz, aqui tem um monte de zeros, aí depois tem um monte de menos uns, aí depois tem um monte de mais uns. Tá? E aí aqui dentro a gente tem o que a gente chamou de matriz A'. Tá? E aí o vetor aqui é o x1, como ele era, e dentro do x1 que a gente chamou do vetor x'. Até aqui tudo ok? Sim, sim. Tá. E aí, bom, vetor B eu nem vou desenhar. Tá? Bom, o que a gente quer fazer? Quer fazer a mesma coisa que fazia na eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana, ela fazia o quê? Explicitamente, ela vai eliminando, escalonar e eliminar variáveis, né? Tá? Uhum. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente a mesma coisa. Como é que a gente quer eliminar o x1? X1 virou o nosso pivô aqui. Tá? Assim, esse cara aqui, o x1, a gente escolheu ele como pivô. Tá? Como é que a gente faz isso? Nessas primeiras aqui não tem nada para fazer, porque o x1 nem lá tá, concorda? Uhum. Então, esses caras certamente já estão na boa. Digamos assim, esses aqui. Não tem o que fazer nesses caras. Mas esses aqui tem, né? Aham. E aí? Como é que a gente lida com esses? Tem que fazer uma substituição.
Mas a É, substituição agora não é igualdade, certo? como que eu faço agora? Uhum. Como você faz? O que que você sabe? Você sabe que o menos x1, ele é o quê? Quem que você quer substituir? Você quer substituir o x1, certo? Certo. Então você tem que escrever as coisas de forma que você consiga substituir o x1. Como é que a gente consegue substituir o x1 aqui? Pega lá no pivô, vamos escrever de que forma? Escreve a primeira, Como sei soma da lá. segunda. Mas isso, se você escrever a primeira como soma da segunda, acontece o quê? Ele vai zerar ali, né? Porque a gente tem mais e menos ali. Exato, exato. Então você fica com o quê? Eu fico sem. Na primeira, eu vou ficar sem o X1, vai ficar zerado ali. Mas eu preciso zerar da segunda, não é? Você- eu acho que eu não entendi a sua pergunta, então eu vou voltar um passo aqui e vou chamar a atenção para um ponto importante. A gente tem esse número de equações envolvendo menos x1, certo? Calma aí, deixa eu ver onde que o cursor tá indo. Tá, sim. E a gente tem esse número de equações envolvendo mais x1. Perfeito. Então a gente tem que pegar cada uma desse tipo com cada uma desse tipo. Tá. Percebeu que isso aqui é a receita de uma explosão combinatória? Beleza, Vai professor. ser vai ser o quê? Cada uma da linha de cima por cada uma da linha de baixo. Então vai dar o produto, né? Uhum. Tá? Então, exatamente, quando você soma cada uma de cima com cada uma de baixo, isso aqui realmente vai dar o quê? Só somando ali, vai dar o A J' transposto X' mais o A K' transposto X' vai ser menor ou igual a BJ mais BK. Tá? Então, a gente acabou de substituir duas por uma nova, certo? Ah, tá, beleza, certo. Tá? E aí, obviamente, então, a gente pode colocar o X' em evidência aqui, né? Tá? Isso aqui é o que? 6C. Aí fica lá o AJ' transposto, mais o AK' transposto. Isso aqui X' menor ou igual a BJ mais BK. Tá? Então, a gente tem que, vou botar aqui em vermelho, que ó, M1 mais um. Ops. Bom, não sei se eu preciso escrever isso aqui, vou falar. Então a gente tem aqui que M menos M2 mais M2 menos M1, né? Então a gente tem M menos M1 equações vão virar o produto de M menos M2 com M2 menos M1, tá? Então, de fato, a gente eliminou uma variável x1 aqui. Mas acontece o quê? Acontece que o número de restrições vai crescer de maneira quadrática. No pior caso, né? Caso geral. Caso só tenha positivo aqui, aí é bem mais fácil, né? Você pode simplesmente fazer um drop do x. Mas se não, você tem que eliminar desse caso. Bom, isso é um passo da estratégia. O que? Bom, a gente tinha um sistema de inequações com n variáveis, agora a gente tem um sistema de inequações com n menos uma variáveis. Tá?
Uhum. Bom, primeiro passo é mostrar que um é consistente, esse é consistente, se e somente se o A' x' menor ou igual a B é consistente. Tá? Não deve ser difícil fazer isso. Por quê? Bom, pega uma solução que é consistente aqui. Aqui a gente só tirou o x1 e fez umas somas, fez o quê? Fez somas lineares nas linhas que apareceram na matriz aqui. Então, todas elas são satisfeitas pelos valores do x', né? Que estava aqui dentro do x1, tá? Então, é basicamente por subestrutura ótima, a gente podia dizer, quase isso, tá? Aqui não tem otimalidade aqui, então é uma argumentação simples. Então, tudo que é viável aqui, continua sendo viável aqui. O que não era viável aqui, também não é viável aqui, tá? Quase que por construção, é fácil mostrar. Tem que mostrar agora a volta. Tudo que é viável aqui, é viável aqui. E só isso. Bom, pega qualquer x que é viável aqui. Você tem que achar o quê? Você tem que achar um x1 que seja viável aqui. Da onde você acha esse x1? Daqui, né? Tá, Certo? beleza. Você vai ter um intervalo de valores do x1, pode pegar qualquer um. Por exemplo, o menor. Tá? Então, essa eu acho que é o item A. Tá? O item A, então, você bota tudo que é viável aqui, vai ser viável aqui. E depois tudo que é viável aqui, vai ser viável aqui. Beleza, E o que não professor. é, e o que não é, não é. Bom, aí meio que acabou, porque você vai chegar numa situação parecida com isso aqui em cima. Não sei se o cursor já está aparecendo aí. Tá aparecendo sim. Tá. A diferença é que você vai chegar exatamente no que está escrito no item B. Tá? Que agora envolve inequações. Perfeito. Tá? E aí a prova é por indução. Indução é o quê? No número de variáveis que você tem em x' aqui. Tá? X ou x, na verdade. X para x' é um passo. De x' você vai para x duas linhas, depois para x três linhas. Isso é a indução. Tá? E a C você usa a B para provar. Mas eu vou deixar você pensar nela. Mais uma semana. Beleza, Beleza? beleza. Eu acho que a 8 eu não olhei assim suficiente para ter uma dúvida sobre ela, então. Uhum. Esse A 8, Motskin lembra? É a 8. a 8 deve ser simples fazer. Uhum. Tá? Ela deve sair direto. A 9. Eu não sei o que é esse Motskin lemata aqui Lemata ainda. é só porque tem dois lemas aqui. Lemata são dois Ah, lemas. É só isso. Lemata é plural de lema. Um plural beleza. latim. Modskin é o nome. São, assim, nesse item I e dois Is aqui, isso aqui são dois lemas. São variações do lema de Farkas que a gente prova na semana que vem. Tá? Beleza. Então, é isso. E o 10 eu preciso tentar fazer também, professor. Isso. O 10 precisa tentar fazer. A dica para o 10, ela está na primeira aula do curso. Perfeito, eu vou dar uma revisada e tentar fazer ele. Qualquer coisa eu dou uma olhada lá. E semana que vem eu tô aí de novo, professor. Legal, beleza. Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso mesmo, professor. Você vai fazer mais algum atendimento de métodos? Sim. Se a gente não tem mais nada para falar de PL, Eu acho que eu paro a pode fechar a gravação. gravação. Pode Pode fechar a fechar. gravação? Então Uhum. tá. Então paramos a gravação de programação linear por aqui hoje. QD, interromper a gravação.